Saudações, bem-vindas e bem-vindos a mais um às 7000, nesta segunda temporada do programa coproduzido pelo Novo Canal e pela V-Motores. Destaque inicial para o Vodafone Rally de Portugal 2025, que fabulosa edição da prova organizada pelo Automóvel Clube Portugal e que insere território lusitano no WRC, no Campeonato do Mundo de Rallys. Vamos ter duas peças, a primeira para destacarmos o que aconteceu na vitória de Sébastien Ogier e depois vamos obviamente também realçar a prova do Campeonato de Portugal de Rallys que foi percorrida na primeira etapa. Também temos dois convidados bem especiais. Pedro Almeida e António Costa, o jovem piloto famalicão, chegou à sua primeira vitória absoluta na carreira, nas contas do CPR. Daí, iremos até Portimão, para falarmos da 12ª edição do Rally Cidade de Portimão em Civil, segunda prova da temporada do Campeonato Sul de Rallys. Depois, temos de recuarmos uma semana para irmos até à Falperra, onde decorreu a Rampa Internacional da Falperra, organizada pelo Clube Automóvel do Minho. Destacaremos a prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A terminar, ainda temos tempo para o Drift, sexto Drift de Severo de Voga, segunda prova do Campeonato de Portugal, para arrematar da melhor maneira a deslizar neste às 7000. É muito fácil falar daquilo que foi a edição 2025 do Vodafone Rally de Portugal. Um verdadeiro sucesso, um magnífico espetáculo ao longo dos 4 dias de competição, começando no shakedown com casa a abarrotar em Baltar e terminando em Fafla Marinha com a Power Stage. Mais de 500 mil de pessoas vindas de toda a Europa, eu diria mesmo de todo o mundo, saborearam cada pitada de emoção e de espetáculo dado ao longo das 3 etapas que foram percorridas na sexta, no sábado e no domingo, sem esquecer a super especial de quinta-feira na Figueira da Foz e, claro, o shakedown que decorreu de manhã em Baltar. Sébastien Ogier e Vincent Landé levaram o Toyota Yaris GR Rally 1 à vitória absoluta depois de um duelo espetacular com Ott Tanak e o seu Hyundai i20N Rally 1. O Tanak, o estónio, que foi uma espécie de vencedor moral do Rally. Mas vamos saber o que é que aconteceu na prova em que Armindo Araújo e Luís Ramalho se sagraram pela 14ª vez a melhor dupla portuguesa da prova do ACP. A peça é editada pelo Armando Leitão. Sébastien Ogier, navegado por Vincent Landé e aos comandos de um Toyota Yaris GR Rally 1, conquistou a sua 7ª vitória no Vodafone Rally de Portugal. 15 anos depois de ter vencido pela primeira vez no WRC, precisamente em terras lusitanas, o francês de 41 anos somou o 63º triunfo da carreira e, como já dissemos, o 7º na prova organizada pelo ACP, um recorde. Na segunda posição, a escassos 8,7 segundos, quedou-se o piloto que venceu o maior número de classificativas, 12, mas também o grande azarado desta edição do Vodafone Rally de Portugal, Ott Tanak. O estoniano liderou a prova da segunda à 16ª classificativa, até que, na passagem por Amarante, a direção assistida do Hyundai i20N Rally 1 o traiu, obrigando-o a perder umas boas dezenas de segundo, caindo para o 3º posto. Uma infelicidade que o impediu de lutar por uma vitória no WRC, que lhe escapa desde 2022, embora tenha feito uma exibição fenomenal no último dia, subindo a segundo e terminando bem perto do vencedor. Com apenas 2 melhores tempos em classificativas e com uma exibição algo cinzenta, o campeão do mundo em título, o jovem Kalle Rovanperä da Toyota, foi o 3º colocado. Por sua vez, Oliver Sober estreou-se em Portugal a vencer na categoria WRC2. O piloto do Toyota GR Yaris Rally 2 dominou a prova desde o início e terminou com 51,8 segundos de avanço sobre o francês campeão do mundo Johan Rossel, com este a garantir aos comandos do seu Citroën C3 Rally 2 o segundo lugar, com 16,4 segundos de avanço sobre o Skoda RS Rally 2 de Gus Greensmith.
Destaque para o triunfo de Armindo Araújo e Luís Ramalho no Skoda Feb RS Rally 2, na classificação reservada ao melhor português. Foram ainda 26º da geral, terminando bem dentro do top 20 dos Rally 2, depois de uma prova imaculada, mesmo sem o mínimo erro. É a 14ª vez que Armindo Araújo conquista o troféu. Mais um Rally de Portugal, sendo melhores portugueses pela 14ª vez. Estamos extremamente felizes. Foi um rally longo, duro, como é hábito, mas muito bem organizado pelo ACP. Para mim é uma grande honra poder estar à partida e quando consigo estar no final com uma classificação como estas, é a cereja em cima do bolo. Já Pedro Meireles e Mário Castro concluíram a prova no 28º lugar e venceram a FIA Masters Cup, competição do Campeonato do Mundo destinada a pilotos com mais de 50 anos, enquanto Diogo Salvi, na estreia com o Ford Puma Rally 1, foi 29º e o terceiro melhor português. Logo atrás, Diogo Marujo, num Skoda Fábia, foi o quarto melhor, terminando o rally na 33ª posição. O jovem piloto da Racing for You rubricou uma exibição muito consistente na sua estreia na prova. Organizado pelo Automóvel Clube Portugal, esta edição foi marcada pela competitividade e pela adesão do público, com mais de 1 milhão de espectadores a saborearem o Vodafone Rally de Portugal nas regiões centro e norte do país. Sebastião Ogier, o mestre dos mestres, a triunfar pela 7ª vez, estendendo o seu recorde de vitórias no Rally de Portugal, desta feita na edição de 2025. Oitanak fica como o piloto em destaque ao longo de toda a competição. Mas a primeira etapa, a longa, dura e desafiante primeira etapa do Vodafone Rally Portugal 2025, toda ela percorrida em troços do centro do país, correspondeu ao Campeonato de Portugal de Rallys, quarta prova da temporada, a última em Pisos Terra. E tivemos novidades. Depois dos problemas com Chris Mick, Dani Sordo e do furo de Armindo Araújo, quem chegou à primeira vitória da sua carreira foi Pedro Almeida, que, navegado por António Costa, levou ao triunfo o Skoda Fábia RS Rally 2 da ARC Sport. Vamos para a reportagem sobre o CPR, numa produção da Movilite. Terminou a passagem do Campeonato de Portugal de Rallys no Vodafone Rally de Portugal e cumpridas as 11 classificativas e 150 km de competição, Chris Mick e Stuart Luden foram os mais rápidos pela quarta vez na temporada. Mas um problema na suspensão deixou o britânico parado em Albergaria Velha e sem maneira de chegar ao parque fechado. Assim sendo, Pedro Almeida e António Costa assumiram a vitória ao entrar no parque fechado. Venceram a primeira prova da temporada, numa prova que, como sempre, se mostrou muito dura. Acho que as coisas correram todas bem, nós também tivemos sempre bem, diria, e conseguimos sempre andar ali muito perto do Armindo, depois ele também teve um furo, aproveitámos esse furo para nos mantermos à frente dele e conseguimos até ao final. O Chris Mick, com o toque que teve, também, pronto, são coisas das corridas e pronto, estou muito contente, parece um sonho. Logo atrás, a menos de 3 segundos, terminou Armindo Araújo e Luís Ramalho. A dupla acabou por furar na 9ª classificativa do dia, mas mesmo assim não quebraram o ritmo e garantiram o pódio. Infelizmente tivemos um furo que nos atrasou quando estivemos a liderar os portugueses o dia todo. Agora por 2 segundos e tal não conseguimos manter isso no final, mas não é problemático, portanto temos agora mais 2 dias para continuar e tudo ocorreu muito bem. Pedro Meireles e Mário Castro fecharam assim o pódio com a 3ª posição. A dupla vai fazer o rally na íntegra, conseguiu gerir a máquina e pontuar no Nacional. Venceu também entre os Masters. No quarto posto, Gonçalo Henriques e Inês Veiga na estreia na prova aos comandos de um Rally 1. Foi o rally mais difícil da minha vida. Aconteceu-nos um bocadinho de tudo, mas estarmos aqui no final do rally, depois destas peripécias todas, com um resultado não assim tão mau, mas também beneficiámos da desistência dos outros pilotos, é ótimo, é gratificante, é a missão de dever cumprido. Já no quinto lugar, Ricardo Teodósio e José Teixeira.
Diogo Marujo e Jorge Carvalho fecharam as contas do Nacional de Rallys. As duplas do Nacional de Rallys fecham assim a meia temporada. Agora segue-se em junho o Rally de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. E foi um rally emocionante no que concerne à discussão do Campeonato de Portugal de Rallys e a peça disse exatamente aquilo que precisavam de saber. Foi até ao fim e foi intenso de viver, numa espécie quase de novela mexicana, aquela que vivemos na duríssima, longa, diria mesmo única primeira etapa do Rally Portugal. E temos connosco quem ousou ser mais forte, levar de vencida todas as dificuldades dessa longa etapa e pela primeira vez vencer uma prova do Campeonato de Portugal de Rallys à geral. Falamos de Pedro Almeida, ele que acompanhado por António Costa levou o Skoda Fábia RS Rally 2 da RC Sport a essa vitória. Pedro, António, acreditem que já há muito tempo que vos queria cá, é um prazer ter-vos no A7000 e antes de mais, parabéns! Já está desfeito esse sonho que agora é uma realidade, a primeira vitória já cá canta e foi ainda por mais no Vodafone Rally Portugal nessa prova icónica. Pedro, soube mesmo muito bem. Sim, claro. Antes de mais, obrigado por nos receber. Foi de facto um dia especial. Tudo o que aconteceu, conseguimos estar fortes, conseguimos aproveitar algumas falhas de outros pilotos, alguns azares. Faz parte. Que faz parte dos Também rallies. vocês já os tiveram. Sim, claro. E chegamos ao final e conseguimos atingir um objetivo que eu tinha já há muitos anos. Um objetivo que também é uma espécie de corolário daquilo que tem sido uma carreira sua feita com muito sacrifício, também com muito empenho, às vezes com a necessidade de um ano para o outro, dar aquilo que na gira se chama um passo atrás para depois dar um passo à frente, mas que, sobretudo, nestes últimos 2 anos tem revelado um piloto muito sólido. O navegador também já tem uma carreira que fala por si e que manifestamente o tem colocado entre os pilotos capazes de lutar pelos lugares da frente. Concorda com esta minha análise? Sim, eu acima de tudo concordo com a parte da persistência. Acho que a minha caminhada tem-se até destacado mais pela persistência, pelo trabalho. Nem sempre, se calhar, tomei os passos mais certos, como falou, de voltar atrás, depois voltar à frente e andar aqui meio perdido no que devia Também fazer. Também faz parte. Sim, faz parte. E pronto, às vezes não estamos aconselhados da melhor forma ou tomamos decisões que não são certas, mas tudo nos trouxe a este momento e por isso não me arrependo de nada que fizemos. Falamos deste momento. Vocês, num só dia, fizeram de quilometragens classificativas, já para não falar da ligação, basicamente rally e meio do Campeonato de Portugal de Rallys, e não foi um rally e meio qualquer. Se começamos a ouvir falar do nome das especiais, percebemos a dureza que estava inclusa. Passar por Góis, passar por Arganil, passar pela Lausanne, por Mortágua, este regresso à zona de Severo de Voga, de Águeda e de Albergaria à Velha, transformou esta etapa de Rally Portugal eu diria mesmo, num trabalho hercúleo. Vamos ao resumo de como lhe correu esta autêntica maratona. O que é que destaca nesse dia? O que é que vos levou? Qual foi o segredo para atingirem esta vitória? Bem, o segredo, não sei bem qual foi o segredo. Acho que também não estou a ver aqui um segredo que nos tenha levado a isto. Acho que foi somar tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Como disse, foi um dia muito difícil. Muitos quilómetros de classificativas super duras. Tivemos que ter aqui algum trabalho também de resistência, de percebermos que tínhamos que estar sempre a um bom nível, não podíamos vacilar, não podíamos ficar cansados. Mas também a motivação das coisas correrem bem dá-nos sempre também algum alento para continuar e tentar cada vez mais, ou seja, continuar sempre a um bom nível. António Costa, porque eu segui o rally e segui o vosso rally minuto a minuto. Vocês, desde a primeira especial, que foram sempre fazendo tempos muito bons e tempos entre os mais rápidos dos portugueses. Vocês, antes da prova, treinaram, fizeram os reconhecimentos e, de certeza absoluta, que delinearam uma estratégia. Agora já passou. O que é que conversaram? Que estratégia foi essa que vocês delinearam para esta prova? Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, nós falámos, por acaso era uma etapa e um rally que a gente já vinha a falar há alguns meses.
E sempre nos fomos falando um com o outro, no dia temos de estar bem hidratados, bem alimentados, temos de estar focados, quando chegamos ao meio do rally falta muito, quando chegamos a um terço do rally falta... Faltou de rally. Faltou de rally. Quando chegámos ao último remote, tínhamos mais 50 km de troço e parecia que o rally estava a acabar. Não, faltava muito rally. Portanto, tivemos sempre muita consciência do dia longo, do que tínhamos que fazer, e fomos falando disso durante muitos meses. No dia, a nossa abordagem a essa etapa foi estar, acho que isso não é problema nenhum dizer, era estar perto do Armindo, que era a nossa referência para aquele dia, estar perto do Armindo e depois ver o que ia acontecer. Os rallies, nós os dois sabemos que é muito fácil cometer erros, é muito fácil a máquina ter um problema, é muito fácil os furos naquela etapa e, portanto, nós tínhamos consciência disso tudo e era estar perto do Armindo, sabíamos que se estivéssemos perto do Armindo íamos estar bem classificados, íamos estar ali numa boa posição e foi isso que aconteceu. Eles tiveram os seus azares e depois nós na última especial, já estou aqui já no final do dia, nem sabíamos o que estava a acontecer, porque nós não temos informação dentro do carro. O que sabíamos é que estávamos a perder muito tempo com o pó e isso deu-nos ali um bocado de stress dentro do automóvel. Comecei a receber informação no GPS que tinha um concorrente à minha frente e para poder passar, que isso hoje é possível, afinal não era nada, não tínhamos ninguém, que o Gonçalo estava a fazer a sua prova normal, que era o que partia à nossa frente. Ou seja, vocês aí tornaram-se até um bocadinho mais receosos e um bocadinho mais Sim, precavidos no ritmo, não é? Achávamos que algo estava a acontecer de anormal à nossa frente e não, era normal, o pó, muito pó, com as luzes, não se via nada, liga luzes. Muitas vezes não se via mesmo as curvas, na parte final, eu sei que tem aquilo ali uma zona muito lenta, encadeada, só se via mesmo os raios, não se via mais nada, e portanto, mas isso, nós dentro do carro não temos noção do que é que se passou à frente, e pelos vistos foi igual para todos. Portanto, era daqueles troços que não sabíamos se íamos levar 30, se era 1 minuto, se íamos dar 1 minuto, não sabíamos nada. Portanto, Nossa amada antiga mesmo. Exatamente, e chegámos ao fim sem noção do que é que estaria a acontecer. Quando é que descobriram que tinham vencido? Eu, por acaso, já comentei isto com alguém, acho que não houve um momento em que eu me apercebesse, ok, ganhei o rally. Acho que foi durante a ligação, a gente foi falando, tínhamos visto o Mick já, o carro todo estava lá com a roda para o lado, não é? Nós seguimos em exclusivo a RTP, seguimos em exclusivo, estive a trabalhar, começaram para a RTP, para a Antena 1, e nós fomos os únicos que conseguimos perceber aquele milagre que o Mick e o Stewart tentaram fazer em plena albergaria, mas que não deu porque os estragos eram demasiado grandes. E vocês só depois, só tiveram a certeza quando chegaram a Espanor? Não, um bocadinho antes da ligação já tínhamos a informação, alguém tinha mandado aqui uma mensagem a dizer que o Mick tinha parado e pronto, e a gente... O que é que significou para vós esta primeira vitória? Bem, para mim se calhar é um bocadinho diferente do que para o António. Para o António, porque, não é? Mas, claro, é uma vitória, é resultado de muito tempo de trabalho, muito esforço, persistência acima de tudo e pronto, e também acima de tudo foi um boost para o futuro. O Skoda Fabia RS Rally 2 portou-se que nem um brinco e vocês trouxeram a RC Sport de volta às vitórias no Campeonato de Portugal de Rallys. Para a equipa também foi um momento muito, muito, muito emocionante. Sim, com certeza, eles também ficaram muito contentes. Eles estavam muito habituados a estar sempre a ganhar, né? Porque sempre tiveram pilotos muito rápidos. E pronto, foi bom voltarem a ter uma vitória. Acho que a buzina do caminhão da RC já não era tocada há algum tempo. Já tinha ferrugem, pronto, acho que foi giro. António, se me lembro, numa das entrevistas que deu, e eu penso que até foi a nós, referenciou que também esta vitória ao lado do Pedro Almeida tem um significado muito especial, porque ao que parece o António Costa tem uma relação privilegiada com a família Almeida no concerne a navegar já 2 gerações diferentes. Quer-nos contar essa história? Sim, em 2004 eu fiz rallies com o pai do Pedro e o pai do Pedro foi campeão regional comigo, Norte, e portanto, sim, já tinha muita ligação ao Mário. O Pedro era muito novo quando eu fiz esses rallies. Não podia correr, não? Não, lembro perfeitamente dele andar lá connosco, mas não, é isso. Pá, e quis o destino que 20 anos depois, corro com o Pedro, portanto no Rally do Algarve do ano passado, e 21 anos depois temos uma vitória juntos.
Portanto, foi que o pai ganhei na altura o meu primeiro rally à geral, na altura do regional, mas era o primeiro rally à geral. Já tinha ganho algumas coisas, mas em troféus. E com o Pedro foi agora a última e muito saboroso. Estamos conversados quanto à perseverança do Pedro Almeida, quanto à garra e quanto àquilo que é a vontade tremenda de continuar a lutar para chegar ao topo. Como é que, desde que está a navegá-lo, como é que tem visto a evolução do Pedro? É uma evolução grande, penso. Não, penso o motorsport é fácil de ver em números. Portanto, os números dizem-nos isso. Não há muito a fugir. A gente tem que olhar para os números, para as estatísticas. Não. Os números dizem isso. Claro que, como é óbvio, dentro do carro vejo uma evolução enorme. Ele cada vez está mais rápido. Agora só falta mesmo essa rapidez ser mais constante, porque temos ali bons momentos dentro do carro, momentos rápidos. Pronto, só que por uma coisa ou outra, como a velocidade não era sempre essa, há sempre aquela quebra de ritmo, isso é normal no processo, e portanto o que nos leva agora é ir para o asfalto, a perceber o que for os erros da terra, transportar para o asfalto e ser ainda mais consistentes na rapidez. Se fôssemos utilizar uma linguagem muito figurativa, sentiu-lhe o sangue e provou-o. E, portanto, agora de certeza que vai para esta segunda parte do Campeonato de Portugal de Rallys, o CPR que é dividido em duas partes, uma primeira com 4 rallies em terra, começou no Serras de Fafo, foi para o Casinos do Algarve, Terras da Baboreira e agora a etapa inaugural do Vodafone Rally Portugal. Agora um pequeno, não é muito, um pequeno tempo de descanso antes dos pilotos encararem a segunda parte da época, que vai ter 4 provas exclusivamente em pisos de asfalto. Irá começar em junho com o Rally de Castelo Branco, Vinho Madeira, Rally da Água Transibérico e a terminar, como sempre, com o Rally Vidreiro. 4 berbicachos, daqueles mesmo a sério, começando naquele rapidíssimo e sujo asfalto da Beira Baixa. Pedro, vamos obviamente muito mais motivados para a segunda parte da temporada e, por que não, tentar lutar uma vez mais para que a sorte sorria e para que a glória se repita. Sim, o objetivo é sempre esse, é evoluirmos e chegarmos ao ritmo que estávamos na Terra, já agora na parte final. Nós vamos já a próxima semana fazer o Rally de Famalicão, que é o Rally da terra onde eu moro. Uma questão para se adaptarem também ao asfalto e também porque é o Rally da terra, obviamente. Sim, acima de tudo, porque também calha bem conseguir já testar na próxima semana, fazer um Rally, ter aqui alguns quilómetros com o carro, que também para mim é novo, no asfalto, claro. E logo 2 semanas depois estamos de volta, Rally de Castelo Branco. Este ritmo vai ser bom, não parar e manter aqui um ritmo de corrida, vai ser bom para entrarmos fortes no asfalto. O que é que seria para si um excelente resultado final neste campeonato? Esta vitória deu-lhe um boost na classificação, colocou-o já dentro do top 5. Qual era o objetivo que vocês tinham traçado no início da época e se esta vitória alterou esse objetivo? Não, o objetivo, penso que se formos um bocado frios aqui na análise, os 2 primeiros lugares normalmente estarão entregues, ou seja, haverá 2 lugares que estão entregues. E, como é óbvio, gostaria de ficar nos 3 seguintes, que numa situação normal representaria um pódio no Campeonato Nacional. Esse é o elefante da sala, que eu não posso deixar de pedir a opinião dos dois. A presença de pilotos internacionais, profissionais, no nosso campeonato e a possibilidade não só deles pontuarem, mas se sagrarem campeões do Campeonato de Portugal de Rallys. Ainda me custa a mim dizer campeões nacionais, porque também tenho a minha própria opinião. A vossa opinião sobre estas 2 coisas. A primeira, a presença destes pilotos profissionais cá e a segunda, sobre a possibilidade deles realmente pontuarem e de lhes ser averbado o título. Sim, nós vivemos na Europa e isso vale o que vale, mas a ideia seria sermos quase um país. Por outro lado, acho que a presença desses pilotos é boa para nós. Conseguem marcar um ritmo e fazer ver que ainda há mais vida para além do que aquilo que a gente pensa. A minha opinião eu não vou fazê-la aqui muito clara porque pronto, é pessoal e não quero estar a dizer, mas acima de tudo acho que pronto, o campeonato nacional é um campeonato nacional. António Costa. É o elefante na sala, não é? É o elefante na sala. Não, como é que eu ia te explicar? Eu não sei se vou dar a opinião do apaixonado por rallies ou do praticante que está lá na modalidade.
não é? Que é diferente. Muito É uma diferente. visão completamente diferente. Não é? Mas que não sei se deviam estar interligadas por uma questão de todos nós, um dia destes, estarmos muito mais competitivos. Quanto a isso, estamos esclarecidos e E concordo consigo. desde o início, quando eu recebia, a gente recebeu, através dos órgãos sociais, dos mídia, recebemos a informação que o Craig Breen estava à partida do Campeonato de Portugal de Rallys, depois houve o que nós sabemos, a desgraça que soubemos, depois o Chris Meek sucedeu e, entretanto, este ano temos os dois, ele e o Dani Sordo. Eu vi isso com uma excitação muito grande, porque pensei, bem, é agora que todos nós vamos ter que dar o clique. Ok? Pois, mas não tem sido assim tanto. E a diferença ainda é grande. As condições são as mesmas. Eu penso que... Que esta também é a questão. É verdade. E eu não quero estar aqui a... Atenção, sem qualquer desprimor, eu também como adepto, também fiquei muito feliz e fico muito feliz de ter pilotos desta valia e com esta carreira no campeonato. Uma coisa é estarem, outra coisa é a seguir poderem de igual para igual lutarem por um título nacional quando as condições não são as mesmas. Nós não temos pilotos profissionais cá, pois não. O que é que nos falta para isso? Falta pilotos que sejam pagos para correr. O que é que nos falta para isso? É uma boa pergunta, António. Fazemos os mesmos quilómetros, não os mesmos quilómetros que eles fazem anuais, ok? Porque eles têm sempre ligações a marcas e fazem muito mais. Sabemos que o Chris Meek é piloto de uma marca de desenvolvimento. Eu sei que o Chris disse, Desenvolve... o Armindo, que já tinha feito. Sim, o ano passado, antes de chegar ao Rally Casinos do Algarve, já tinha basicamente o que vocês fazem em 10 anos. Não é? Certo. Isso é uma parte. E a verdade é que eles vão estar os dois sempre a outro nível, eles os dois a outro nível, mas não impede de nós estarmos perto deles. E essa era a minha luta. E eu acho sinceramente que tem acontecido uma evolução muito grande nos pilotos portugueses. Okay. Daí eu achar que é ótima a presença deles, sempre achei que nós deveríamos às tantas ter 2 títulos diferentes. Um título Open e um título nacional. Esta é a minha... Pois, eu nunca vi isso dessa forma, eu vejo sempre a forma como de troço a troço e quanto é que estamos a perder por quilómetro. Portanto, é essa a minha forma de ver as coisas. Mas essa é a visão de um navegador de topo que gosta de fazer o seu... É a análise que eu faço e, portanto, a minha visão da coisa é, já ouvi várias vezes pilotos da praça falarem que esses homens vêm com o carro a 20 metros da curva de Lásia. É assim que se guia esses carros, Rally 2. Sim, eu sei. É isso que nós temos que ir atrás. Eu, o Pedro, o A, o B, o C, e ele sabe que eu sou sempre a favor disso. Sempre atrás de olhar para os outros, dos bons, ver como fazem, porque os nossos carros só são guiados assim. Portanto, não é desculpa do, que já soube falar muitas vezes, que é o cheque no acelerador, há muitas vezes essa coisa debaixo do acelerador, essa expressão. Não, isso aí não faz parte. É a forma como se guia os carros, o método e pôr esse método em prática. E eu isso é que vejo pouco. Portanto, acho que isso é que nos faz levar ainda a estar distante deles. Porque eles estarem primeiro e segundo, para mim, é normal. Nunca vamos, se calhar, conseguir chegar a eles. Agora, guiar os carros a 60% ou 70%, ou chegar aos 80%, 90%, claro que os últimos 10% só eles é que conseguem, por causa dos últimos 10, 15, o que se lhe queira chamar. Mas chegar aos 80%, 85%, 90%, nós temos que ir lá. É a questão. E concordam, então, que a vinda deles já fez com que os pilotos portugueses já subissem pelo menos um degrau? Sim, eu acabei de dizer isso há pouco. Eu acho que a presença deles é bom para nós percebermos aquilo que é possível fazer e tentarmos aprender com eles. Mas pronto, acho que depois há sempre uma parte da experiência que eles já tiveram e também de outra parte que nós também temos que olhar, que é quando um piloto jovem, por exemplo, chega ao final de um rally, como aconteceu este ano, em terceiro, atrás deles os dois, esse piloto podia ter ganho um rally. E esse piloto podia chegar a uma marca ou um sítio qualquer e mostrar com uma vitória no palmarés. E não chega. E se calhar pode um ano até conseguir ficar em terceiro lugar atrás dos dois profissionais e podia ser um campeão nacional e não vai ser. Pelo menos enquanto eles estiverem cá. E acho que isso também vai, de certa forma, impedir a evolução mais a nível até de imagem e de apoios de alguns pilotos. Tenho mais 2 questões para vós. Uma que tem a ver
com uma recente polémica que veio das críticas feitas por alguns dos pilotos do Mundial à extensão da primeira etapa do Rally de Portugal, que aliás já foi alvo até de uma resposta muito irónica e muito até humorística do Carlos Barbosa, do presidente do Automóvel Clube Portugal, com aquele que seria o programa que ele acha que os pilotos queriam, que era começar às 10 e acabar às 5, com vários breaks pelo meio, incluindo o chá das 5. Acham que era importante para um rally como o Rally de Portugal que nós continuássemos a ter este tipo de etapas para voltarmos a ter um bocadinho da essência que eram os rallies de antigamente? Eu acho que nem 8 nem 80. Porem os pilotos a fazer poucos quilómetros acho que não tem muita piada. Isto afinal é um desporto e é suposto ser exigente. Por outro lado, também acho que exagerar no número de quilómetros e nas pausas e no que seja é um bocado penalizador, até mesmo para a performance dos próprios pilotos e a possibilidade de cometerem erros mais facilmente. Não me admira que os pilotos tenham reclamado. Eu próprio acho que foi um exagero os 150 km no primeiro dia, mas vale o que vale. A gente fez, chegamos ao fim do dia, corremos bem, exatamente. A gente fez, chegou ao fim do dia, não estávamos mortos, mas estávamos cansados, claro, mas tudo bem, ok, faz parte. É um desporto, mais uma vez. Por isso. Qual é o grande objetivo que ainda quer ver cumprido na sua carreira, Pedro? Gostava muito de ser campeão nacional. Era o meu objetivo. É o meu objetivo. Sim. António, este é o objetivo dele, é o objetivo do Pedro. Obviamente vocês este ano já têm um objetivo traçado, já estão dentro do objetivo, estão já no top 5, ao que sei pelas contas que foram feitas um bocadinho por nós ali à mão, mas ao que parece se confirmam que já estão nos primeiros 5 lugares do campeonato. Temos aqui fibra para um dia destes vê-lo levantar o caneco do título? Nós temos, isso está muito também interligado com o tema que tivemos antes, não é? Enquanto tiver cá os outros 2 pilotaços vai ser muito difícil. Agora, eles saindo de cena ou as regras mudarem por algum motivo, sim, acho que temos condições, acho que já mostramos durante a terra, pontualmente, que temos velocidade para estar com os da frente e depois, agora é aquilo que eu falei há bocado, é conciliar essa velocidade à consistência. Pedro, António, quero-vos agradecer a vossa vinda, uma vez mais parabenizar-vos pela brilhante vitória nas contas do CPR no Rally Portugal, desejar que o resto da época vos corra pelo melhor e desejar também que a vossa carreira seja sempre ferida de muito sucesso. Muito obrigado por terem vindo. Pedro Almeida e António Costa, os convidados especiais desta edição do A7000, a dupla que levou o Skoda Fabia RS Rally 2 da RC Sport ao triunfo entre os portugueses nas contas do Campeonato de Portugal de Rallys. Eles venceram pela primeira vez uma prova do campeonato no Vodafone Rally de Portugal. Vamos para o intervalo, já voltamos. Na Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novum Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novum Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. Dois dias de competição intensa na Falperra. O Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group vai agora até ao Teto Portugal Continental, no último fim de semana deste corrente mês de maio. É tempo de saborearmos a edição 2025 da Rampa Covilhã Serra da Estrela, quinta prova da temporada, organizada pelo Cami Motorsport.
O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2025 volta à icónica Rampa Internacional da Falperra, a terceira etapa da temporada. Com um traçado de 5.200 metros e um desnível de 262 metros, a prova contou com 151 inscritos. Num fim de semana que ficou pautado pela roleta meteorológica, visitas inesperadas e 5 subidas. 3 para apurar o grande vencedor nacional, 2 subidas para perceber quem se destacava no plantel europeu. E nesta edição, o grande vencedor foi o alemão Alexander Inn, que se impôs ao volante do seu Osella FA30. The first time it's raining, it's very dangerous. I a little slowly, and then the second I think, okay, I give all in and good performance. Yes. Com um andamento forte e regular, Inn bateu o português Pedro Salvador por 4,330 segundos. Seguiu-se o transmontano Luís Nunes ao volante do Skoda Fabia R5. Na categoria dos protótipos, a batalha foi intensa, mas Alexander Inn mostrou porque é considerado um dos melhores. O piloto demonstrou uma performance impecável, dominando a pista com tempos consistentes em cada subida. Pedro Salvador, um veterano do automobilismo nacional, deu luta e garantiu o segundo lugar. Já Hélder Silva, com o Norma FC20 M20 FC, fechou o pódio com uma exibição segura e competitiva. Na categoria GT, o protagonismo foi dos Porsche 992 GT3 Cup. Carlos Vieira foi irrepreensível, conquistando o primeiro lugar com domínio absoluto. José Rodrigues, também ao volante de um Porsche, mostrou grande consistência, assegurando o segundo posto. Patrick Cunha completou o pódio, extraindo o máximo da máquina. Nos turismos, Pedro Alves levou a melhor numa luta renhida. A diferença para Gonçalo Inácio, que terminou o segundo posto, foi de apenas 2,464 segundos, num duelo que manteve o público em suspense. Mas o destaque da categoria foi Beatriz Correia. Surpreendendo tudo e todos, a jovem piloto subiu ao terceiro lugar do pódio, mostrando uma evolução impressionante em relação à edição passada. Entre os Legends, António Barros foi o mais rápido, seguido por Miguel Gonçalves, numa competição onde a experiência fez a diferença. Telmo Costa ficou com o terceiro lugar com uma diferença de 4,348 segundos para o segundo classificado, numa luta marcada pela regularidade. Nos clássicos, Rui Costa voltou a demonstrar o porquê de ser considerado um dos grandes nomes da categoria. O piloto dominou a prova e subiu ao lugar mais alto do pódio. Pedro Silva e Ricardo Pereira, que ficaram em segundo e terceiro lugar, completaram o pódio com performances sólidas. Acabou por ser um fim de semana um pouco difícil pelas condições que foram surgindo, mas foi excelente, correu extremamente bem e estou extremamente contente pelo resultado. No kart cross, José Romero, ao volante do Smog Bravo Sport, foi o grande destaque. O piloto madeirense brilhou na primeira subida oficial, com um tempo impressionante de 2 minutos, 32 segundos e 439 centésimos. António Alves completou o pódio da Taça de Portugal, mas já a 19 segundos do líder. Na FPAC Junior Team, foi Nuno Guimarães quem levou a melhor ao volante do Citroën C1, ao cronometrar 3 minutos, 17 segundos e 61 centésimos. O piloto conquistou assim a terceira vitória consecutiva desta temporada. André Brás ficou a apenas 11 segundos, assegurando o segundo lugar. Enquanto Carolina Martins, que tem vindo a seguir as pisadas da irmã Diana, fechou o pódio com 3 minutos, 23 segundos e 835 centésimos. Com mais de 4 décadas de história, a Rampa Internacional de Falperra continua a ser uma referência no automobilismo europeu, assim como um palco icónico de grandes emoções do desporto motorizado.
E estamos de regresso aos ralis, para ir até ao sul do país e até Portimão. A cidade de Portimão recebeu a 12ª edição do rally com o mesmo nome, segunda prova da temporada do Campeonato Sul de Ralis. Uma vez mais, a Movilite a produzir o resumo desta prova. Carlos Martins e Daniel Amaral foram os grandes vencedores do Rally Cidade de Portimão, segunda prova da temporada do Campeonato Sul de Ralis. A dupla assinala assim a primeira vitória da temporada na máquina nova. Correu bem, os mecânicos trabalharam bem, a equipa esteve bem, estamos muito contentes, estamos mesmo muito contentes. É a primeira vitória com este carro, eu sei que é no original e é um carro muito competitivo, mas sabe muito bem, sabe muito bem. Logo atrás ficaram Márcio Marreiros e Pedro Conde. Ainda a ganhar quilómetros no novo Skoda Fabia R5, a dupla não conseguiu repetir o primeiro posto da passada temporada, mas volta a subir ao pódio na segunda posição. É um carro que para mim é novo, já tenho feito algumas provas, mas não tenho sido muito assíduo a fazer as provas do campeonato. É um carro que ainda está com homologação, não pode fazer regional, não pode pontuar para as provas todas do Campeonato Sul e temos vindo a adaptar. A fechar o pódio da geral da prova, segundos entre os pilotos que pontuam para o Regional Sul, Luís Nunes e Paulo Costa. Apesar do terceiro lugar, a dupla mostrou-se satisfeita com a prestação em prova, principalmente com o somatório de pontos no absoluto do campeonato. Foi um rally correndo-nos bem, não quisemos correr muitos riscos também, estávamos a defender o lugar e foi bastante positivo. Entre as duas rodas motrizes, vitória de Carlos Rafael Marreiros e Ricardo Barreto. Claro que estou satisfeito, é uma vitória importantíssima para mim, para a época, na minha cidade, na minha terra, com todos os meus amigos, família, e é uma vitória espetacular. O Campeonato Sul de Ralis ruma agora para o Rally de Ourique, de 31 de maio a 1 de junho, também sobre a alçada do Clube Automóvel do Sul. E a terminar, vamos deslizar nessa fabulosa pista de asfalto e terra do Alto do Rosário, em Severo de Voga. Sexto Drift de Severo de Voga, segunda prova da temporada do Campeonato de Portugal de Drift. Uma vez mais a Movilite a trazer-nos o resumo desta espetacular edição de mais uma prova do Campeonato de Portugal de Drift. Severo de Voga recebeu a segunda ronda do Campeonato de Portugal de Drift. Depois de um início promissor em Montemoro Velho, o campeonato trouxe a ação para o circuito Alto Rosário, no norte do país, com 44 pilotos prontos a testar os limites nas categorias Semi-Pro e Pro. Na Semi-Pro, Bernardo Pereira brilhou com uma precisão impressionante nas linhas e derrapagens, garantindo o tão desejado primeiro lugar. Francisco Neves foi segundo e Joel Simões fechou o pódio. É uma sensação incrível, é a primeira vez que estou a participar na Semi-Pro e logo assim uma vitória, segundo lá nas classificações, já foi muito bom. Na categoria Pro, quem levou a melhor foi Diogo Correia, que diretamente das competições europeias conquistou o público com uma técnica exemplar e manobras ousadas. Hugo Costa e João Vieira não ficaram atrás e garantiram o segundo e terceiro posto. Sinto-me super satisfeito, não era de todo o objetivo de estar cá, porque eu tinha uma prova do Campeonato Europeu para fazer, infelizmente foi cancelada por causa da morte do Papa. Decidimos vir cá, o objetivo era conseguir ganhar, conseguimos cumprir o objetivo, estamos super contentes, a máquina está apta para a próxima. Agora, não sei se volto a fazer alguma prova do Nacional, mas estou super satisfeito por estar a andar no meu país. As batalhas no traçado foram acompanhadas por um público incansável, num fim de semana que foi, sem dúvida, um marco no calendário do Drift Nacional. O campeonato segue agora para Montalegre, deixando em aberto a expectativa de quem irá manter ou inverter a vantagem nesta emocionante corrida pelo título.
Está feito, é tempo de entregarmos a carta de controle, tirarmos o capacete e rumar a um merecido descanso. Fecha aqui mais um episódio da segunda temporada do A7000, com a produção Novo Canal, V-Motores. Um abraço e até à próxima semana. Na Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novo Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novo Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer.